Bom dia. Bem-vindas, bem-vindos a mais uma mesa da Flip Angico. Eu queria muito agradecer a presença das nossas convidadas, a Ayelet Gundargoshin e a Ayobami Adebayo. E obrigada pela presença de vocês. E apresentar a nossa mediadora, Lilia Schwartz. Ela veio muitas vezes aqui fazer essas mediações, veio como convidada da Flip já também. Ela é professora em Princeton e na Universidade de São Paulo, autora, editora, enfim. Obrigada, obrigada. Bom dia a todos. Boa tarde, na verdade, a todos, todas, todes. Muito obrigada ao pessoal que está aqui na tenda e também no telão. Como eu expliquei a elas, há um pessoal no telão nos ouvindo. E eu queria apenas dizer que é uma alegria fazer a moderação dessa sessão com essas duas autoras de países tão distantes, mas cujas realidades, vocês verão, dialogam tanto. Elas são em primeiro lugar, duas grandes narradoras, duas grandes storytellers. Né? Elas sabem contar uma história, vão contar várias histórias aqui. Em segundo lugar, eu diria que os dois livros que nós vamos conversar hoje, o Fique Comigo, da Ayobami, que saiu para HarperCollins, Uma Noite Markovitch, da Ayelet, que saiu pela Todavia, são duas histórias de amor. Amores daqueles que são, de fato, impossíveis, que se tratam de relações consentidas, não consentidas ou secretamente consentidas. Essas são também histórias que se passam em sociedades que podem ser consideradas, sob muitos aspectos e, ao mesmo tempo, sociedades modernas, mas também bastante provincianas, como a nossa, por sinal. Essas também são histórias que tratam de maternidade e de luto. Histórias que estão e não estão intimamente conectadas aos contextos sociais, culturais e políticos em que elas vivem. Israel e Nigéria. Enfim, eu não vou falar muito mais, porque eu não quero dar nenhum spoiler aqui. Prometo que vou tentar. E eu vou passar, então, a apresentar as duas escritoras, para, então, animar o diálogo com elas. A Ayobami Adebayo, nós ensaiamos para ver se eu falava corretamente, nasceu em Lagos, na Nigéria, em 1988. Ela se graduou e fez mestrado em literatura anglófona na Universidade de Ibafemi, Awolo, em Ifé. Ela também tem mestrado em escrita criativa pela Universidade de East Anglia. A Ayobami trabalha como editora da Saraba Magazine desde 2009. E Fique Comigo é o seu primeiro romance, e mesmo assim foi eleito como um dos melhores de 2017 pelos jornais The New York Times, The Guardian, The Economist. Muito bem-vinda. Thank you. Vou também introduzir a Ayelet Gundargoshin. It's correct, não? Nasceu em Israel e tem um mestrado em psicologia pela Universidade de Tel Aviv. Na época em que ela ainda desenvolvia o seu mestrado, a Ayelet também trabalhou como jornalista e editora do jornal Yediot. Now I failed completely. Aronot. Estudou igualmente como roteirista na Sun Spiegel Film e na Television School em Jerusalém. Ela atua como psicóloga clínica e dá aulas de psicologia na Universidade de Tel Aviv e no Holon Institute of Technology. A Ayelet colabora regularmente em jornais como BBC, na The Cultural Frontline
e ocasionalmente no Financial Times, Time Magazine e The Telegraph. Ela tem uma produção muito importante como roteirista de TV e cinema. Quem sabe nós vamos ter tempo de falar. Em Israel. Uma de suas histórias de maior sucesso, Batman and the Checkpoint, ganhou um prêmio em Berlim, Berlin Today Award, como melhor curta de 2012. A Ayelet estreou na literatura em 2012 também, com o romance que nós vamos conversar hoje, Uma Noite Markovitch, e escreveu, com esse romance, ela ganhou o Sapir Prize em 2013 e mais 2 outros prêmios, um na Itália em 2016, outro na França em 2017. Sua segunda novela se chama Waking Lions e é de 2014, sairá no ano que vem no Brasil. Seu terceiro livro se chama The Liar, A Mentirosa, é de 2018. Aí ela é muito bem-vinda. Aqui. Bom, então, eu queria também dizer, antes de começar a nossa conversa, que o pessoal da Flip está distribuindo papéis, vocês podem enviar perguntas por escrito, e eu terei uma grande alegria em transmiti-las para as 2 palestrantes. Bom, vou começar conversando com a Ayobami pelo final do livro dela. No final do livro, nos agradecimentos que aparecem na última página do livro, ela agradece Yedige e Akin Aijá, que são os personagens principais desse romance, do livro Fique Comigo. Eu gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre a relação que você estabelece, que os escritores estabelecem durante o processo de escrita com os seus personagens. Boa tarde a todos. Muito obrigada por estarem aqui. Com esse romance, o Fique Comigo, eu comecei a pensar no meu último ano de universidade, em 2008, eu estava me formando, e eu havia escrito um conto que se tornou muito claro, depois que eu escrevi esse conto, ficou muito claro para mim que eu precisava fazer uma coisa maior, porque para que os personagens não simplesmente sumissem. Então, literalmente, eu entrava numa sala e eu via alguém que me lembrava de um dos meus personagens, a mulher, por exemplo, do meu romance, ou a Kim, que é o marido no meu romance, no meu livro. E então eu fiquei andando com esses personagens comigo durante pelo menos um ano. E aí, 2010, 2011, eu comecei a trabalhar nesse romance, comecei a trabalhar nisso por mais 5 anos. Então, no momento que eu concluí, eu senti que eu comecei a conhecê-los melhor. Eles pareciam muito reais para mim. Então, no momento que eu parei de trabalhar no capítulo final do meu romance, eu senti que eles continuavam a viver a vida deles em algum lugar, um lugar que eu não conhecia, era como se eu tivesse saído da sala, e a vida deles continuou, independentemente de mim. Então, essa era a relação que eu tinha com esses personagens. E essa relação que eu tenho também com personagens sobre os quais eu escrevo. Eu tendo a pensar pelas coisas durante algumas semanas, anos, até que eu realmente coloque as palavras no papel. Então, é como se eu estivesse vivendo com esses personagens durante um certo período. Você sente saudade deles? Eu costumava sentir sim, mas não mais. Quando eu cheguei ao final do meu livro, eu tive mais ou menos um mês em que eu fiquei um pouco triste, infeliz. Eu sentia como se eu tivesse perdido alguém ou algumas pessoas na minha vida. Mas eu acho que eu segui adiante. Agora eu estou vendo outras pessoas, digamos assim. Eu estou com outros personagens na cabeça. Markovitch, você apresenta um plot que, se não fosse verdadeiro, pareceria quase do estilo do realismo fantástico. Esse plot, e eu não vou estragar o livro de ninguém, porque logo no começo do livro nós ficamos sabendo, a história central e a história inicial, ela se passa nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, com uma Europa ocupada por tropas da Alemanha nazista, e jovens mulheres judias fecham acordos de casamentos arranjados, né, com homens, também judeus, que elas nunca viram, eles moram na Palestina, e o acordo é que, tão logo eles cheguem de navio na Palestina, todos vão se divorciar.
Um não, apenas um. Essa é uma história real, a Elliot nos conta. Então, a minha primeira pergunta para você é: quando e de que maneira você inclui na história real o seu espaço subjetivo e ficcional? Resumindo, quais são as fronteiras entre ficção e não ficção na produção de um livro como esse? Primeiro, assim, olá, shalom. Muito prazer estar aqui, uma honra estar aqui. Eu diria que a história a história Uma Noite Markovitch foi quase que um encontrão, digamos assim. Eu estava visitando a casa do meu namorado naquela época, meu parceiro hoje em dia, e eu estava entrando na casa dele pela primeira vez, e era aquele silêncio estranho quando você chega, visita uma família pela primeira vez, uma família que você não conhece. E nesse silêncio estranho, eu vi essa casa do outro lado da cerca, e aí eu perguntei quem morava ali. Ele disse que morava ali a Bela Bela, e que era a mulher mais linda do mundo. E aí, obviamente, como mulher, eu imediatamente senti aquela, quem será essa linda Bela? E aí ele disse, não se preocupe, porque a Beautiful Bella, ela tem mais ou menos 80 anos de idade, então não se preocupe. E ela também é a mulher mais triste do mundo, porque ela é casada com o pior homem do mundo. Então, quando alguém diz que é a mulher mais linda do mundo e o homem mais horrível do mundo, automaticamente você já fica toda atenta, automaticamente. Você entra naquele modo atenção, e eu presto muita atenção às histórias. E ele me contou uma história real, de uma operação heróica que deu muito errado. Esse homem deveria ter ido à Europa para casar com a mulher para salvar a vida dela, para que ela pudesse sair da Alemanha nazista. E ele deveria trazê-la para a Palestina e lá se divorciar. E era uma coisa heróica a se fazer, porque ele estava arriscando a vida dele, indo na Alemanha nazista para salvá-la. Mas durante o processo, ele se apaixonou loucamente por ela, que quando eles chegaram a Israel, ele se recusou a abandoná-la, a divorciar. Então ele deixou de ser aquele herói, aquele nobre, e se tornou um vilão. Que tipo de homem vai obrigar uma mulher, contra a vontade dela, a ficar casada? Então, essa história real me assombrou. Eu voltei para casa naquela noite e fiquei pensando sobre isso. Que tipo de homem poderia fazer uma coisa dessa? E depois eu fiquei pensando, eu sou uma psicóloga, né? E daí eu falei, é muito fácil simplesmente julgar. Ah, ele é um monstro, ele é um vilão, ele é o cara ruim nessa história, daqueles filmes, né? Ele é o mal na história. É muito fácil julgar assim. Então eu pensei, o que poderia fazer com que eu pudesse me apegar a uma coisa, mesmo que eu saiba que aquilo não é meu? Por que que eu vou segurar uma pessoa, prender uma pessoa, uma memória, ou às vezes uma terra, apesar de sabermos que não é minha? Eu acho que foi esse momento em que eu coloquei as pessoas reais de lado. Eu não queria vê-los sempre que eu vinha visitar. Eu fazia tudo possível para não olhar para essa casa, porque eu não queria influência, eu não queria a realidade influenciando a história. É como que você chega naquele cruzamento, né? E a história vira para a direita e o historiador vai para a esquerda. Então, nós começamos naquela mesma interseção, mas eu tinha que sentir a liberdade de contar a história do meu próprio personagem. E eu não queria estar conectada ao homem verdadeiro. Talvez realmente ele fosse um monstro. Realização do livro, é possível ver que o Markovitch, em vez de ser o vilão, como você disse, é a pessoa central na história, né? Ele acaba sendo a pessoa que conduz a história, não é? Sim, era muito importante que ele não fosse apenas um monstro, um vilão. Eu queria que ele fosse um personagem real, alguém com quem você se preocupa e não apenas julga, alguém que você realmente tem uma empatia. Yakov Markovitch, acho que você poderia ler para a gente. A Elliot vai ler uma passagem em hebraico e vocês podem acompanhar, porque a HarperCollins deixou a mesma passagem aí onde vocês se sentaram. Desculpa, a todavia. E depois a Elliot pediu para que eu continuasse. Então, ela começa e eu continuo a leitura e depois nós falamos sobre isso. So we'll do the first paragraph in Hebrew, and then O primeiro parágrafo, então, vamos fazer em hebraico e depois mudamos. Vocês têm? Acharam? Yakov Markovitch não era feio. Que não se conclua disso que era bonito. Garotinhas não
desatavam a chorar por causa do seu aspecto, tampouco sorriam ao ver seu rosto. Ele era, seria possível dizer, um glorioso meio-termo. Mais que isso, suas feições eram espantosamente destituídas de singularidade, a ponto de não conseguir se demorar nelas, seguindo adiante para se fixar em outra coisa. Uma árvore na esquina, um gato num canto qualquer. Para continuar a percorrer a aridez do rosto de Yakov Markovitch, era preciso despender enormes esforços, modo que raramente as pessoas faziam durante muito tempo. Isso porque também tinham suas vantagens. O comandante de seu pelotão logo percebeu. Ele olhou para o rosto de Yakov Markovitch apenas durante o tempo necessário e desviou o olhar. Então ele disse, você vai contrabandear armas. Com esse rosto, ninguém vai perceber. E ele tinha razão. Yakov Markovitch contrabandeou armas, talvez mais do que qualquer outro membro do Irgun, e jamais esteve nem perto de ser apanhado. O olhar dos soldados britânicos deslizava por seu rosto como óleo numa pistola. Se os membros do Irgun o admiravam por sua ousadia, Yakov Markovitch nunca chegou a saber. Poucos falavam com ele. Armas, trabalhava no campo. Nos fins da tarde, sentava-se no quintal da casa e alimentava pombos com migalhas de pão. Muito rapidamente, reunia-se lá um bando permanente que comia de sua mão e pousava em seu ombro. Se os garotos da comunidade agrícola o vissem, certamente cairiam na risada. Mas ninguém pulava a cerca de pedra. À noite, ele lia textos de Jabotinsky. Uma vez por mês, viajava para Haifa e transava com uma mulher, a quem pagava. Às vezes, era a mesma. Às vezes, era outra. Não se detinha no rosto delas, nem elas no dele. Yakov Markovitch tinha um amigo, Zev Feinberg. Era, antes de mais nada, um bigode à frente dos olhos azuis, das sobrancelhas espessas, dos dentes afiados. O bigode era famoso em toda a região e, segundo alguns, no país inteiro. Quando um membro do Irgun voltou de uma operação no sul, contou que uma garota, enrubescendo, perguntou se o sultão bigodudo ainda estava conosco. Todos riram, e Zé Feinberg, mais do que todos. Quando fazia, o bigode tremia tempestuosamente em ondas sucessivas, trepidante e alegre, como estivera seu dono entre as coxas da garota. Era evidente que Zé Feinberg não estava destinado a contrabandear armas, porque seu bigode o antecedia como se fosse um desfile de pontos de exclamação pretos. Era preciso ser cego e bobo para não o notar. De fato, os ingleses eram bobos, mas seria demasiado otimismo supor que também fossem cegos. Se Zé Feinberg não podia contrabandear armas, ele sabia afugentar árabes muito bem. Isso ele fez em muitas noites nos arredores da colônia. Bom, agora penso que eu vou pedir para você ler o trecho que você nos selecionou e depois nós conversamos. Que tal? Vocês vão... Bom, quem não fala que tem a tradução agora. Por favor, desculpa. Então, estou lendo do capítulo 5, no meio do capítulo, nesse momento, no romance, os personagens aparecem que são Yejid e Akin, estão casados há 5 anos, sem filhos ainda. E Akin, a família dele, trouxe uma segunda esposa para o casamento. E Yejid vai visitar a sogra. Do ponto de vista da Yejid, eu achava que era a nora favorita de Mumi. Quando criança, todos esperavam que eu chamasse minhas madrastas de Mumi. Até meu pai me encorajava a fazê-lo, mas eu me recusava. Continuei a chamá-las de mamá. E sempre que meu pai não estava por perto, uma das mulheres me
esbofeteava apenas porque me recusava a honrá-la, chamando-a de minha mãe. Eu não me recusava porque estava sendo teimosa ou tentando desafiá-las, como algumas delas achavam. Minha mãe tinha se tornado uma obsessão para mim, uma religião, e apenas pensar em me referir a outra mulher como mãe me parecia um sacrilégio, uma traição à mulher que abrira mão da própria vida por mim. Um ano, a igreja anglicana que minha família frequentava celebrou o Domingo da Maternidade com uma cerimônia especial. Depois de fazer seu sermão, o vigário chamou todos os que tinham menos de 18 anos para irem até o altar, porque queria que homenageássemos as mães com a música. Eu devia ter 12 anos na época, mas não me levantei até alguém me cutucar nas costas. Cantamos uma canção que todos já conheciam, inspirada em um ditado popular. Eu consegui pronunciar o primeiro verso. Antes de morder a língua para conter as lágrimas, as palavras "mãe é ouro, a mãe é um ouro precioso que o dinheiro não pode comprar" ressoaram dentro de mim mais do que qualquer homilha que eu jamais tivesse ouvido. Àquela altura, eu já sabia que a minha mãe não poderia ser substituída por dinheiro, por uma madrasta, nem por nenhuma outra pessoa. Tinha certeza que nunca iria chamar nenhuma mulher de Mumi. No entanto, toda vez que a mãe de Akin me envolvia em seu abraço, meu coração cantava Mumi, e quando a chamei assim, esse título venerado não ficou preso em minha garganta, nem se recusou a sair, como costumava acontecer quando minhas madrastas tentavam arrancá-lo à força de mim. Ela honrava o nome, ficando do meu lado quando algum problema que eu tivesse com a Kim chegava ao seu conhecimento, garantindo-me que era uma questão de tempo até eu engravidar de seu filho, insistindo que meu milagre estaria à espera assim que eu virasse a esquina certa. Quando a senhora Adeolu, uma cliente grávida, me contou sobre a montanha dos milagres espantosos, fui falar com Mumi no mesmo dia para discutir a questão com ela. Precisava que ela me confirmasse a informação. Ela era um repositório de conhecimento sobre esses assuntos. Mesmo que ela não soubesse nada sobre uma determinada casa de milagres, ela sabia a quem perguntar e, uma vez tinha verificado as histórias, sempre estava pronta para me acompanhar até o fim do mundo em busca de uma nova solução. Houve um tempo em que eu teria ignorado as palavras da senhora Adeolu, quando eu não acreditava em profetas que viviam em montanhas, nem em sacerdotes que oficiavam à margem dos rios. Isso antes de eu ter me submetido a diversos exames no hospital, e cada um deles mostrava que não havia nada que me impedisse de engravidar. Eu esperava que os médicos encontrassem algo errado, algo que explicasse por que minha menstruação ainda vinha todos os meses, anos depois do meu casamento. Queria que achassem algo que pudessem tratar ou remover, mas não encontravam nada. A Kim também fez exames e voltou dizendo que os médicos tampouco tinham encontrado algo de errado com ele. Então, parei de descartar as sugestões de minha sogra, parei de pensar que as mulheres como ela eram incivilizadas e um pouco insanas. Eu me abri a alternativas. Se não estava conseguindo o que eu queria em um lugar, o que havia de errado em procurar em outro lugar? Meus sogros moravam em Aezo, um bairro antigo da cidade onde ainda havia algumas casas de barro. A casa deles era de tijolos, com um jardim na frente, parcialmente cercado por um muro baixo. Quando cheguei, Mumi estava sentada em um banquinho baixo no jardim da frente, descascando amendoins em uma bandeja no colo. Ela ergueu a cabeça quando me aproximei e em seguida voltou a baixá-la. Eu engoli em seco e andei mais devagar. Havia algo errado. Mumi sempre me cumprimentava, gritando, "Yegide, minha esposa." As palavras eram tão calorosas quanto o embraço que se seguia. "Boa tarde, Mumi." Meus joelhos tremiam enquanto tocaram o chão de cimento. "Você está grávida?" perguntou ela, sem desviar o olhar da bandeja de amendoins. Eu cocei a cabeça. Além de estéril, é surda também. Eu perguntei se você está grávida. A resposta é sim, estou grávida, ou não. Ainda não fiquei grávida nem um único dia da minha vida.
Eu disse, eu não sei. Eu me levantei e me afastei até ela não estivesse mais ao alcance do meu punho cerrado. Por que você não permite que meu filho tenha um filho? Ela colocou a bandeja no chão com força e se levantou. Eu não fabrico crianças, Deus é quem faz. Ela marchou na minha direção e falou quando os seus dedos do pé tocaram as pontas dos meus sapatos. Você já viu Deus em uma sala de parto parindo bebê? Diga-me, Egide, já viu Deus na maternidade? As mulheres fabricam crianças. E se você não consegue fazer, isso não passa de um homem. Ninguém deveria chamá-la de mulher. Ela agarrou meus pulsos e baixou a voz a um sussurro. Esta vida não é difícil, Egide. Se você não pode ter filhos, basta permitir que meu filho, Akin, tenha filhos com Fumi. Veja, não estamos pedindo que você deixe de ocupar o seu lugar na vida dele. Estamos apenas dizendo que você deveria chegar para o lado para que outra pessoa possa se sentar. Não sou eu que estou impedindo o Mumi. Eu aceitei. Ela, inclusive, passa os fins de semana na nossa casa. Ela colocou as mãos na cintura e riu. Eu também sou mulher, ela disse. Acho que nasci ontem. Diga-me, por que Akin nunca tocou em Fumi? Ela está casada há mais de 2 meses. Diga porque ele não removou a roupa dela nenhuma vez. Diga-me, Egide. Eu reprimi um sorriso. Não é da minha conta o que Akin faz com a sua esposa? Mumi ergueu minha blusa e colocou a palma enrugada sobre minha barriga. Lisa como uma parede, disse ela. Você não teve meu filho entre as pernas por mais de 2 meses e sua barriga ainda está plana. Feche suas pernas para ele, eu imploro. Todos sabemos como ele se sente em relação a você. Se você não o afastar, ele não vai tocar fume. Se você não fizer isso, ele vai morrer sem filhos. Eu lhe suplico, não arruine a minha vida. Ele é meu primogênito, Egide. Eu imploro em nome de Deus. Fechei os olhos, mas mesmo assim as lágrimas forçaram a passagem. Mumi suspirou. Eu tenho sido boa para você, então lhe imploro em nome de Deus. E Egide, tenha piedade de mim, tenha piedade de mim. Então ela me abraçou, me envolveu nos braços e murmurou palavras de conforto. Mas em seu abraço não havia calor. Suas palavras permaneceram em minha barriga, frias e duras, onde deveria haver um bebê. Essa é uma história de amor, como eu dizia no começo aqui da nossa conversa, e uma história cortada pela tensão da questão da maternidade, de ter filhos ou não ter filhos. Essa também é uma história que se passa, como você bem define, numa sociedade patriarcal, né? E é também uma sociedade que admite a poligamia em algumas regiões, como você me explicou. Você poderia nos falar desses 2 aspectos, o patriarcalismo e a poligamia? E uma pergunta que veio do público também pede que você comente sobre a influência da música na sua escrita. Okay. Ótimo. Vou começar com a pergunta sobre música, porque estava refletindo sobre isso hoje de manhã. Eu escuto música quando escrevo, particularmente quando eu trabalho no primeiro esboço, que normalmente é bastante fácil para mim dançar pelas letras e depois revisito várias vezes para afinar, fazer a sintonia fina. Em 2012, quando eu trabalhava no que seria o segundo esboço do Fique Comigo, eu me deparei com uma música na YouTube, um músico nigeriana. Ela, aliás, ela anda nas águas e encontrei uma música ao vivo, Mamadili, e lamento sobre a relação entre um homem e mulher. Eu sempre ouvia, mas fortuitamente me deparei no YouTube, ouvi repetidamente essa música então, o personagem do homem no romance tem o nome do personagem nessa canção. Então, a música tem uma parte central no meu processo criativo. E, em termos do romance e os temas que perpassam e saltam aos olhos, começou como uma história, como eu disse antes,
havia escrito um conto com 2.000 palavras, com diálogo. Eu relia e relia. Eu vou resumir o conto. Então, foi a última briga no casamento. O casal está na sala e tem pessoas tirando as posses da esposa, estão tendo essa briga. Eu havia anotado a briga como parte do conto. Eu descobri que tinha algo que não estão dizendo. Tem mais alguma coisa no casamento que não podem conversar. Eu me lembro, no último ano da universidade, às 3 da matina, eu saí para caminhar. Eu me lembro onde eu estava quando me dei conta do que estava acontecendo naquele casamento. Eu pensei, eu vou voltar, eu vou apenas entremear isso no conto. Depois eu fiz... eles não estavam tendo essa briga porque havia outras pessoas na sala presentes e me ocorreu que, se não... é alguma coisa que não podem conversar. Isso tem que ser um romance. Me dei conta. É maior do que pensava originalmente. Então, foi o ponto de acesso. Então, comecei daquele ponto de partida e se tornou um romance sobre silêncio, sobre o que é inexpressável, o que é difícil de articular, mesmo quando as pessoas sentem que estão muito apaixonados um com o outro. Eu comecei a escrever sobre amor entre um homem e uma mulher. Depois, eu me defrontava com a questão do patriarcado, os limites do amor, quando a sociedade não vê os dois como iguais. Então, todas as consequências de que vêm daí, nesse caso, é uma questão que não podem ter filhos, é a mulher, sempre a culpa dela, ela que tem um problema, é aquela que tem que passar pelo trauma emocional e mental de lidar com os parentes, e é menos do que humano, porque não consegue conceber. E uma das soluções que a família do marido prefere é que assume uma segunda esposa, que nos anos 80 na Nigéria era algo que ainda era praticado em muitas regiões do país, que os homens, por diferentes motivos, tinham uma segunda esposa, principalmente porque poderiam, era permitido e pronto. Então, com essa história é um pouco mais complicado. O que eu queria mostrar é como mesmo o homem está preso no sistema, inclusive porque ele não quer ter uma segunda esposa, realmente. Ele também está preso nessa expectativa de que isso é que significa ser um homem e uma mulher. Esta é a dinâmica que tem que existir na relação, mesmo que não funcione para vocês como indivíduos. Muito bonito ver eles, os dois personagens principais, estudaram na universidade, moram em cidades grandes, mas mesmo eles, sobretudo ela, recorrem à religião popular, né? A influência da religião é muito forte no seu livro, não é? A tensão, né, com a Yes. Sim, definitivamente. Eles se apaixonam na universidade. E um dos motivos que falam sobre esse romance é um diálogo, uma conversa. Você tem as duas perspectivas, a narrativa de Egide e depois do Akin, e você começa a romance no final. Quando você está no primeiro casamento, você sabe que o casamento se desmanchou, estão reestudando o casamento e se apaixonam na universidade, mas o amor não basta. É exatamente isso. O ponto é que quando se casam, há essa expectativa que está sendo puxado em diferentes direções, como Lee Yajid, ela, embora dissesse, eu não acredito em todas essas coisas, ela decide, o que eu tenho a perder se estou com tanta pressão em cima, essa alternativa religiosa está disponível para mim. No seu livro, conceitos como guerra e paz, conflito e liberdade, são muito fortes, né? Eles perpassam a obra como um todo. Se não de uma maneira realista, ao menos como uma metáfora, né? Uma metáfora muito forte. Eles também são conceitos muito agudos para pensar a realidade de Israel nos dias de hoje. Você poderia comentar um pouquinho sobre a importância desses
embates individuais dos seus personagens, esses embates subjetivos, e como se eles dialogam ou não com a realidade que você vive e conhece em Israel nos dias de hoje. Eu penso o que me fascinou sobre esse movimento entre o mundo privado e o global, entre a guerra e paz na parte estatal no país e guerra e paz na sala de estar, porque é a história do homem que segurou a mulher contra a vontade. Aconteceu numa época onde todo mundo estava ocupado nas coisas grandes. Essa mulher queria se libertar. Ela dizia que algo de errado foi feito para mim. Nós temos uma guerra acontecendo, as pessoas diziam, temos que conquistar a independência, é muito importante demais para cuidar da sua tragédia pessoal. Acontece muito com as mulheres, que eu acho que também outras áreas na população, até hoje no Israel, onde as pessoas dizem, nós sofremos, as pessoas dizem, tudo bem, mas esperem um pouco com o seu sofrimento e segurem até o final da guerra, depois podemos voltar ao seu sofrimento pessoal. Se vocês abrem um livro de história sobre essa operação de homens judeus salvando as mulheres, os livros de história glorificam a separação. A história não é mencionada, porque ninguém queria conhecer a história. Essa história era como se o palco, o fundo do palco, a frente do palco tem Israel, e as pessoas gostam da mitologia que seja limpa. Gostamos que os mitos sejam sangrentos, mas os sangrentos das grandes mitologias, algo maior do que nós próprios, algo nobre, o confronto entre o bem e o mal. E atrás dessa história, dos bastidores, esse homem patético que se apaixona com a mulher que ele nunca poderia ter, a não ser que fosse casada por força da lei religiosa. E esse deslocamento entre o que está acontecendo no palco e nos bastidores, eu sempre fiquei fascinada com isso. Eu me lembro quando era criança, quando eu via as histórias sobre a fundação de Israel, eu pensei, todo país tem sua própria mitologia. As histórias que nos contamos sobre como o Brasil foi criado, Israel foi criado, Estados Unidos também, são histórias que as mães contam para os filhos, que contam para seus próprios filhos. Transmitimos essas histórias e é uma narrativa muito clara que queremos segurar. E temos coisas que acontecem que não se encaixam na narrativa e você pergunta o que faço com os fatos que não se encaixam na narrativa que nos contamos sobre nós próprios. Eu quero olhar esses fatos ou quero apenas varrer para o lado para a narrativa, seguir vivendo. E Markovits, ele não faz parte da narrativa heróica dos israelenses, gostamos de nos contar sobre quem somos. E outros personagens do romance, alguns são muito mais como machistas e mais homem do que eles, mas quando você conhece eles, descobrimos que cada um deles tem seus próprios segredos. Não são os grandes líderes, cada pessoa na rua tem seu segredo. Quando você escreve um personagem, você sempre começa do segredo. O que é que esse personagem nunca vai contar a uma alma, uma viva alma, não a mãe, nem ao irmão, nem a si próprio. Que ele faz tudo para esconder de si próprio e do leitor. E você mira naquele ponto, você dança em torno daquele ponto do que nós não queremos conversar a respeito. É igual quando você escreve um personagem, também a tarefa, não apenas do autor, como também como psicóloga, como eu, você se pergunta quando alguém entra no consultório, o que ele não quer falar a respeito, e talvez seja a tarefa do jornalista, porque você pergunta quando você olha o político, o que é que o político tenta evitar. Há diferentes interesses, não apenas aquele interesse frio do político, como também porque tentamos fugir de algo muito profundo dentro de nós que não estamos prontos para enfrentar. Sobre segredo nas suas respostas, né? São dois livros que lidam muito com os não ditos, né? Com aquilo que é impossível de dizer, e toda vez que há muito segredo, sobra muito barulho, né? Então, eu queria começar perguntando para a Ayobami sobre... nós sabemos que você é uma discípula de grandes escritores nigerianos, como Chinua Achebe, né, que escreveu o livro The World Falls Apart,
e também da Chimamanda, que esteve aqui na Flip faz alguns anos, né? E eu queria entender que você falasse um pouquinho mais como essa escola e você mesmo lidam com essa situação de guerra e paz também, mas agora na Nigéria. Com esse meu romance, uma das coisas que eu falo em relação, por exemplo, aos autores nigerianos que você mencionou, especialmente em escrever sobre o próprio país, eu senti que com esse romance eu tinha um pouco mais de liberdade, porque eu podia pensar em outros livros que diretamente se envolviam com as questões políticas do país, como a ditadura na Nigéria. Você poderia falar sobre os sobreviventes dessa época também, mas quando eu comecei a escrever esse romance, eu também me interesso muito na história da Nigéria especificamente. E eu li muitos livros sobre os anos 80, já fiz bastante pesquisa, e foi o meu primeiro livro, e eu queria que ele fosse bom, é claro. Então, a primeira versão tinha muita política, não porque era interessante ou não porque era importante para o romance, mas só porque eu queria eu queria passar para o meu leitor o quanto que eu tinha lido, o quanto eu tinha estudado, o que é uma receita para o fracasso. É depois que eu li algumas vezes a obra, eu vi que não estava funcionando, que os personagens não se importavam com essas coisas que eu fazia com que eles fizessem. Eu fazia com que eles se envolvessem em política, quando eles não estavam dando a mínima para isso, na verdade. Então eu decidi reduzir, tirar, enfim, eu parei de ficar tão obcecada com a política, né, da Nigéria e fiquei pensando bem o que os meus personagens querem falar, qual é a mensagem que eles querem passar. Então, você tem todas essas coisas acontecendo como um pano de fundo, você tem os golpes de Estado acontecendo, múltiplos, e o que você vê acontecendo com esses personagens nigerianos é que eles começam a se proteger, a se isolar o máximo possível da realidade política. Portanto, há mais insegurança. Aí, quanto mais insegurança, maior são os muros. Eles podem pagar por segurança pessoal e eles fazem isso. Uma das coisas que começou a acontecer nos anos 80 é que na classe média, você não podia votar. Então, o melhor que você podia fazer era se proteger com o dinheiro que você tinha. Então, esse foi o meu ponto em relação à questão política e à questão pessoal. Enfim, eu tentei me colocar no lugar dos meus personagens. O que eles querem, com que eles se importam e o quanto que aconteceria nas suas vidas. E por mais que eles tentassem se proteger, qual seria o limite daquela proteção? Em que momento a falência do Estado impactaria a vida pessoal deles? Eu queria lhe perguntar sobre aromas, né? No seu livro, a capa já trata disso, o cheiro de laranja é o aroma de Sônia. E Sônia encanta a todos por causa do seu cheiro, do cheiro que ela exala de laranja. Já o filho de Sônia cheira a pêssego. E o pai não gosta que ele tenha esse tipo de cheiro. O nosso Markovitch, ele não cheira nada, mas ele sonha com morangos. Então, você poderia falar um pouquinho para nós sobre essa geografia dos aromas que percorre o livro do começo até o final dele? Eu diria que quando um dos meus amigos leu esse livro pela primeira vez, ela disse era como comer uma salada de frutas. A cada página você tinha uma fruta diferente para saborear. Para mim, o aroma foi uma conversa que eu tive com o meu avô. Eu perguntei a ele como ele se apaixonou pela minha avó. E ele me disse, era por causa das laranjas. E eu perguntei que laranjas. Ele disse, ela tinha esse aroma de laranja. Ela nunca usou perfumes de laranja. E todo mundo que perguntar, ela dizia, ela não tem cheiro de laranja. Ela tem cheiro do perfume que ela está usando. E o perfume mesmo que ela usa há 60 anos. Mas para ele, esse é o aroma que ela tinha. E, na verdade,
para você desafiar isso, seria como desafiar toda a ideia do amor dele por ela. Porque quando você ama alguém e essa pessoa tem essa característica específica, esse aroma, que não é um aroma objetivo, esse é um aroma que é criado talvez na química deles, né? Na reunião de duas pessoas, no ar que está entre essas duas pessoas próximas, e esse era o aroma. E aí, quando eu comecei a escrever esses personagens, você quer que o personagem se sinta real, que ele não seja só um personagem num livro, mas que ele seja uma pessoa que você acredita que existe. E para mim isso diz respeito às características físicas. Eu me pergunto que item de roupa que meu personagem vai tirar primeiro quando chegar em casa. É o sapato, é o sutiã, é o vestido, que é a primeira coisa que a personagem tira quando chega em casa. E até eu saber o que é exatamente essa peça de roupa, eu não consigo escrever a personagem. Eu preciso saber como ela é, uma coisa muito real, detalhes específicos. E foi assim com os aromas. Eu pensei, a Sônia é uma personagem que é muito sensual. Ela não é bonita, mas ela tem uma coisa que é muito sensual e que atrai todas as pessoas, e ela também fica doida com isso. E havia alguma coisa em relação ao aroma, o cheiro que essa mulher exalava, que de repente a levou ao amor. Eu sei que na minha vida o aroma, os aromas têm uma influência poderosa. Todos nós lembramos coisas da nossa infância. Se a gente sente um perfume da nossa infância, pode ser o perfume de um prato, ou a pessoa que faz esse prato para você não está mais conosco. E quando você sente o cheiro daquele prato, você volta no tempo para aquele momento específico. Então, eu sinto que os aromas são como um hiperlink. Sabe o hiperlink? Você clica 2 vezes e você vai para um outro lugar. E eu queria usar os aromas para isso. Eu pensei também na relação quando ela tem um filho com seu parceiro, aquele cara que era um machão, e de repente essa criança tem esse cheiro de pêssegos. E para ter uma mulher com cheiro de laranja é bom, mas ter um menino, um homem, com cheiro de pêssegos, para o pai era um horror. E ele tenta tirar o cheiro da criança. E ele está tentando fazer com que esse menino cheire como um menino deveria cheirar. E eu fiquei pensando sobre a forma como tantos pais que eu conheço, aquela coisa que você ama em relação ao seu parceiro, você odeia quando você vê refletido no seu filho. São diferentes aspectos quando o nosso filho não está encaixado naquela fantasia que nós temos nas nossas cabeças. Então, na psicanálise, você pensa que cada homem ou mulher que tem um filho, geralmente eles levam 2 filhos. Um que é o filho real que eles têm, o outro é aquela criança imaginária que eles sonhavam, que eles falaram e que eles tinham aquele conceito durante anos daquele filho. E quando você quer enfrentar o seu próprio filho, você tem que abandonar todas essas fantasias e sonhos que você teve daquela criança idealizada. E o pai desse filho que cheira a pêssegos, ele não consegue confrontar aquele filho, porque ele está no luto daquele filho que ele queria ter, mas é o que ele tem, é esse que está na frente dele. Vamos falar um pouquinho do tempo, né? Do tempo da história, nos livros de vocês duas. A Yobami, ela tem uma narrativa muito sofisticada, em que o tempo, ela já disse, é uma conversa, mas o leitor tem que ficar muito atento, porque nós vamos e voltamos no tempo, não é? Estamos em 2008, depois vamos lá para frente, voltamos de novo. Também ela troca os narradores. Então, é hora ele que fala, é hora ela que fala. E não existem explicações prévias. Não é? Como você definiria esse seu estilo? Com esse romance especificamente, o que eu queria obter era essa sensação de uma conversa acontecendo. E é por isso que ficou indo e vindo entre os dois personagens. Inicialmente, eu meio que coloquei os primeiros 50% do romance na perspectiva da mulher e os outros 50% da perspectiva do homem, do marido. Se ao momento que você chega da narrativa, você não quer mais ler esse livro, você quer fechar. Eu não quero, porque você fica com raiva dele. Então, se você ficasse lendo direto só o pensamento da mulher. Mas eu queria que ele tivesse uma voz. Eu queria que o personagem também se importasse, que os leitores também se importassem. Eu não queria que vocês só julgassem, dizendo que essa é uma pessoa horrível e eu não me importo com o que ele tem a dizer. Então,
quando eu voltei ao manuscrito, eu comecei a tentar intercalar as vozes, como que eu poderia colocar as narrativas em paralelo. Levou um tempo, porque foi uma das coisas que mais foram das coisas mais difíceis para concluir o meu romance, porque você tinha que ser muito preciso nesse diálogo. Foram várias tentativas e erros até conseguir. Eu tentava uma coisa, depois eu mudava de novo. E eu acabei encontrando essa fórmula e se encaixou perfeitamente. E eu me lembro, no meu quarto, então, eu imprimi o manuscrito e coloquei todos os capítulos no chão. E aí eu ficava mudando os capítulos, ler de novo, depois capítulo 5 e trazer no início e via como funcionava. E levou um tempo, realmente foi difícil. Eu ainda me lembro, eu tinha tudo ali no chão, todo esse monte de papel no chão. E eu me lembro, enfim, chegando a um certo ponto ali e lendo tudo de uma vez e aí me dando conta que se eu mexer um capítulo agora, o livro vai entrar em colapso. E falei, ok, deu certo, ficou assim, eu tenho que mandar ele assim. Então, esse personagem, essa ideia do tempo também, era uma ideia de conseguir fazer esse diálogo. Eu queria escrever numa linguagem que eu sentia que os próprios personagens usariam. Não necessariamente a língua que eu usaria, a linguagem. A personagem, por exemplo, ela é uma cabeleireira. Então, em termos do tipo de metáfora que ela usa, ela pensa sobre cabelo, ela pensa sobre cicatrizes, e são coisas que ela lida diariamente. Então, eu tentei usar a língua dela. Então, dentro do possível, é muito real aquilo que eu entendi da realidade deles. É um romance que eu quase tive que tirar praticamente a minha voz e descobrir como esses personagens, como essas pessoas falariam as suas próprias línguas. A ideia, o livro é dividido em antes, durante, depois e depois de depois. Como o tempo funciona nessa sua narrativa aqui? Por que marcá-lo tão precisamente? Eu me lembro quando eu era criança e a história acaba e eu sempre ficava pedindo para minha mãe: e aí, o que aconteceu depois disso? Qualquer história para mim. Mas e aí, depois? O que aconteceu depois? E aí mesmo, se o dragão tivesse morto, o príncipe casou com a princesa, ou o homem morreu e o dragão estava vivo, seja lá qual for a situação, eu sempre tinha essa pergunta: e aí, o que aconteceu depois? E aí, quando eu cresci um pouco, eu me lembro que ela disse: olha, você não quer saber o que acontece depois, você não quer nem saber, porque uma vez que você chega ao final de uma boa história, não existe um depois. Você não quer saber que uma palavra seja escrita depois daquilo, porque na vida existe uma versão de uma Romeo e Juliet, sobre Romeu e Julieta. O que aconteceria se o Romeu não tivesse morrido e eles iam ficar juntos e viveriam Romeu e Julieta, uma vida de casados, e 20 anos depois nós estaríamos com eles como um casal casado, sentados na sala ali. E é uma trágica, até não é mais trágica do que a peça original, porque você vê o que acontece, né, depois. Então, quando eu penso sobre a forma como Israel foi fundada, também, para a minha geração, foi contado como se fosse essa história maravilhosa, como um conto de fadas. Os judeus, durante 2000 anos, não tinham um país, não tinham uma terra, você teve o Holocausto, e aí, de toda essa situação horrível, depois de 2000 anos, o Estado de Israel foi criado. E aí deveria ser do fim. Mas aí você pergunta, e o que aconteceu depois? E aí começa a ficar mais complicado. Então, em Uma Noite Markovitch, uma fase é a Segunda Guerra Mundial. Os judeus sequer sabem se eles vão ter um Estado. Toda a população judaica vai ser absolutamente dizimada pelos nazistas. E aí depois você tem durante, que é a independência de Israel. E aquelas pessoas estão lutando por suas vidas. E aí, já nesse momento, eles só querem esse sonho de 2000 anos, de ter um Estado, de ter uma terra.
Eles não pensam nos palestinos, porque para eles são os heróis da história. E os outros são os caras maus da história. E aí depois você tem o Estado judeu, o Estado de Israel, e na história esse é o momento em que todos os personagens na história começam a ficar meio doidos. Porque eu acho que quando você deseja uma coisa por 2000 anos e finalmente você consegue obter aquilo, ou quando você diz, olha, nós precisamos de uma democracia, e aí você tem a sua democracia, obter aquilo que você deseja, você acha que é o fim, mas é só o começo, porque eu acho que obter o que você quer depois de 2000 anos de desejo vai fazer com que você fique meio doido quando você chega lá. Então, a última parte do romance é o depois do depois. É o que acontece depois que ele consegue a mulher contra a vontade dela. O que acontece depois que os judeus conseguem seu território e aí descobrem que a coisa é um pouco mais complicada que aquilo. O que acontece quando o outro personagem, de repente, consegue o filho que ele sempre quis, da mulher que tem cheiro de laranja, mas não é a criança, não é o filho que ele queria. Então, essas perguntas de tempo, assim, é o que acontece depois. Ayuba, eu gostaria de conversar agora com as duas sobre questões de gênero. Imagino que vocês são frequentemente questionadas sobre isso. Não questionadas, mas recebem perguntas a esse respeito. O romance da Ayuba que chama-se Fique Comigo. E enquanto eu lia o Fique Comigo, eu sempre pensava se era a personagem principal que dizia Fique Comigo, ou se era o personagem principal, ou se eram ambos. Qual é o significado de tratar de ter como principal protagonista uma mulher que estudou, uma mulher que faz questão de trabalhar, mas que, de alguma maneira, com as suas dificuldades, ao engravidar, ela vai cada vez mais se incluindo nessa sociedade, onde a poligamia é o segredo mais conhecido do país, não é? Poderíamos me falar um pouquinho sobre esse tema? Bom, o título Stay With Me é uma coisa, fique comigo, né? Uma coisa que todos os personagens falam. O homem diz para a mulher e a mulher para o homem. E também para os seus filhos, quando eles eventualmente têm filhos. Porque, como Eilert disse, os dois querem filhos há muito tempo e, de repente, eles têm os filhos. E não é o fim da história. Não é bem o que eles esperavam. Quando eu comecei a escrever esse romance, mais uma vez, é sobre os personagens. Mas eu acho que se você quiser realmente se destacar como escritor, mesmo que você queira se tirar da história, as suas preocupações sempre vão perpassar aqueles personagens. As perguntas que você mesmo faz a você mesmo acabam aparecendo no seu romance. Sendo criada na Nigéria, quando criança, eu era uma dessas crianças que eu quase não falava, eu era muito quieta. Aí minha mãe minha mãe tem 5 irmãs. E nós tínhamos, enfim, muitas dessas tias em casa, né? Elas se juntavam e falavam sobre qualquer coisa, aquele monte de tia que você pode imaginar, falando todo mundo junto. Eu devia ter 3 ou 4 anos, e como eu era muito quieta, eu acho que elas sempre esqueciam que eu estava na sala. Então, elas diziam como que eu não deveria ter ouvido, provavelmente. Eu ficava sentada ali ouvindo, porque eu adorava histórias. Mas eu comecei a me perguntar perguntas sobre algumas das histórias que eu ouvia. Uma das histórias que era muito comum que eu ouvia era talvez uma amiga delas que já estava casada há muitos anos e que não tinha filhos. E essa narrativa de mulheres que coloca um calabaço, né? Elas amarram uma espécie de tecido, colocavam uma coisa para parecer que estavam grávidas. E depois de 9 meses, existe o limite de quanto tempo você pode enganar com essa farsa, né? Mas uma das coisas que eu comecei a me perguntar muito no início da minha vida é: e se essas mulheres não estiverem mentindo? E se elas realmente acham que estão grávidas? E quando eu comecei a escrever esse romance, era uma das coisas que eu imediatamente coloquei no meu romance. E, eventualmente, eu comecei a fazer pesquisa. Será que é possível na ciência isso? E eu descobri toda a base científica para uma mulher que tem tanta pressão em termos de ter que engravidar, que, de repente, ela vai enganar o próprio corpo. E o corpo acaba se convencendo que está grávido. Então, essa era uma das preocupações que eu tinha ao escrever esse livro. E baseado no fato de que, quando eu era jovem, rapidamente ficou aparente para mim o que era esperado de mim.
que era crescer, casar e ter filhos. De uma certa forma era isso, era simples assim. Aí eu comecei a me perguntar, e se eu não quiser isso? E se eu não puder fazer isso? Em que posição eu vou ter na sociedade? Que posição eu vou ter nessa comunidade? E eu acho que isso é uma das coisas que mostra nesse personagem, apesar dela ser uma pessoa instruída, dela ter seu próprio negócio, o fato de que ela ainda não tem um filho, ela é meio que considerada menor, ela é menos. O respeito que ela tem na sociedade é menor, não é tanto quanto se ela tivesse filhos. Eu me lembro, quando eu estava crescendo, assim, você indo, por exemplo, quando eu estava indo como adolescente, está num ônibus, por exemplo, é alguém xingando uma mulher com 30, 40 anos e as pessoas iam defender a mulher dizendo: por que você está falando com ela dessa maneira? Ela é mãe de alguém. Então, assim, superficialmente parece bom você estar defendendo essa pessoa, mas eu rapidamente comecei a me perguntar, então, se ela não for a mãe de alguém, ela deve ser menos respeitada? Será que podem xingá-la dessa maneira, se ela não for a mãe de alguém? Então, essas são as coisas que eu queria explorar no meu romance. Toda essa forma como, na Nigéria especificamente, nessa comunidade em que eu fui criada, onde a maternidade é uma coisa, é esse mito, essa lenda da maternidade, essa coisa grandiosa e maravilhosa, mas eu fiquei, e se não for, né? Se não for tão maravilhoso quanto nós ouvimos? E quais são as complicações de colocar apenas as mulheres nesse pedestal? Aí, a mesma pergunta sobre gênero. Eu sei que muitas vezes já lhe perguntaram sobre essa coisa, e lendo as entrevistas, eu vi que a maioria das pessoas que lhe entrevistaram afirmam que os personagens masculinos são mais fortes que os femininos. Aí, já eu mesma não tenho tanta certeza, né? Raquel, Bela, Sônia, elas competem bastante no protagonismo com o Schorer, com o Zev Feinberg e com o próprio Yakov Markovitch. E, além deles, o triste vice-comandante, um eterno e silencioso apaixonado, não é? Qual a tua opinião? Esse romance poderia se chamar também Uma Noite Bela Zegerman, ao invés de Zag Markovitch? I always Quando eu falo sobre Markovitch, é sempre muito difícil. Essa é a exata situação que você tem. Por um lado, você tem o Markovitch, que é aquele que está prendendo ela. Ele é o protagonista, ele é a pessoa que está fazendo alguma coisa. Ela é aquela pessoa que supostamente deveria sentar e esperar até que ele permita até que ele a libere. Ela é cativa. E a cativa, geralmente, às vezes, é menos interessante que aquele que a cativou. Então, eu não queria que ele fosse só aquele pessoa que prendeu. Eu pensei mais na voz da cativa. Eu tenho uma filha e quando eu leio histórias para minha filha, eu procuro. Metade das meninas estão subconscientes metade da história, elas estão inconscientes metade do tempo. A Bela Adormecida, né, Sleeping Beauty em inglês, é uma história de uma menina, mas ela está lá deitada, inconsciente. Então, a Branca de Neve também, ela também está apagada. Então, metade do tempo. Então, Ariel, a sereia, ela está acordada, mas ela não tem voz por metade da história, porque ela quer chegar ao príncipe e ela abre mão da sua voz. Então, boa parte das histórias que eu conheço sobre meninas, a Cinderela está acordada, mas ela tem que ficar varrendo a casa o tempo todo. Então, boa parte das histórias que eu ouvi quando eu era criança e que eu conto para minha filhinha, não são histórias onde as personagens femininas, que eu gostaria que ela tivesse como exemplo, você tem talvez o Chapeuzinho Vermelho, ela entra na floresta e ela está desperta e ela não, mas como ela entra na floresta, ela vai ser comida, ela vai ser atacada pelo lobo. Então é muito difícil ser uma menina nesse mundo, viu? E eu queria que a Bela e a Sônia, minhas personagens, que elas tivessem, a primeira coisa, conscientes, elas não querem elas inconscientes, ter a capacidade de falar e esperamos não ser comidas por toda a eternidade no estômago de um lobo. E quando você escreve, você começa a ser confrontado com essas perguntas. Eu acho que o que mais me perguntavam em Israel era sobre a sexualidade das personagens femininas. Eles disseram que o livro tem muita sexualidade no meu livro.
E eu fiquei pensando, se fosse um personagem masculino, que seria óbvio que haveria sexualidade, que ele quer fazer sexo e ele vai lá e faz sexo. Mas quando é uma personagem feminina e você quer que ela aproveite o seu corpo e não ser punida por isso, aí você tem que ficar se justificando, porque a literatura é cheia de personagens femininas que vão e têm sexo, mas de alguma forma são punidas, morrem uma morte horrível. Você tem a Ana Karenina, que ela vai com todo o seu coração, é um spoiler, né? Mas no final ela é atropelada por um trem, tá, gente? Ela morre. E você tem a Madame Bovary, e ela vai também, entra com todo o seu coração. Então, a Madame Bovary também. Ela segue seu coração e ela acaba uma morte muito visual, muito terrível. E eu queria que as minhas personagens mulheres celebrassem seus corpos e tivessem uma vida altamente erótica, que nem sempre vem com um castigo horrível. E eu vi que essas perguntas sempre deixavam as pessoas, os homens, um pouco desconfortáveis. Se você fala sobre sexualidade num personagem feminino, você está fazendo alguma coisa errada. Você tem que ficar se justificando. Para homens, você não precisa justificar. Claro, é óbvio que ele vai querer fazer sexo. Nós não temos, infelizmente, muito tempo, e eu queria combinar uma pergunta que veio do público com uma pergunta que eu gostaria de fazer. A pergunta seria originalmente para a Ayelet, mas eu queria que vocês duas respondessem. Penso que nós três aqui vivemos num momento com governos autoritários, né? Governos que têm sido chamados de democraduras, porque são eleitos, né, regularmente, democraticamente, mas, na prática, eles atuam como governos, por vezes populistas, muitas vezes autoritários. A pergunta para a Ayelet, depois vou fazer para a Ayomi também, é se você faz uma ligação entre o homem que se sente proprietário de alguém que não lhe pertence e a situação de disputa de terras entre Israel e Palestina. E para você, eu gostaria de lhe perguntar se você também, a situação, você me contou ontem, né, do governo militar, autoritário que vocês têm agora na Nigéria, e se essas relações tão difíceis entre esses dois personagens, relações que não têm um final, também seriam uma forma, uma alusão a essa situação política tão problemática, um país que viveu tantas guerras e agora vive uma paz, mas nesses termos. Quer começar, Elia? Eu penso que, para mim, Uma Noite Markovits é um romance sobre a maneira que confundimos amor e obsessão e amor e posse. Eu acho que vale para os personagens e muitas vezes sinto isso em relação ao Estado de Israel. Eu acho que a maneira que Markovits se justifica dizendo eu sou um homem que não tem nada, um homem que nunca se lembra do rosto, um homem que ninguém se importa com ele e agora tenho isso e não posso soltar e abrir mão. Por causa do passado, eu tenho que ser o mais forte possível no presente. Eu acho que partes da sociedade de Israel agora sentem assim, porque você era os excluídos da história, porque fomos vítimas por tanto tempo. Isso nos torna, nos dá o direito de fazer o que estamos fazendo agora. Algumas pessoas ainda somos as vítimas hoje. Eu não penso que seja assim. Eu acho que é muito mais complicado do que isso. Então, sim, eu vejo Markovits como romance, como história de amor, como também algo que pode ser lido no nível político. Eu acho que todos os romances devem ser lidos também no nível político. Podem e devem. Às vezes eu me sinto incomodada com perguntas desse tipo, porque me fazem pensar que eu não quero que o romance seja uma declaração política. Declaração política, eu escrevo uma coluna, assino um abaixo-assinado e saio para protestar. Mas a literatura tem que ser mais complexa do que o abaixo-assinado que eu assino ou as faixas que eu carrego na passeata. A literatura, eu não quero que diga que isso é ruim, isso é bom. Para entender as motivações de todos os tipos de comportamento humano, eu acho que depois disso, no romance, podemos voltar às ruas, porque temos, em algum momento, deixar o romance de lado, sair nas ruas e mudar as coisas nas ruas para ter uma compreensão mais profunda da literatura, mas chegar na realidade, isto é errado, isso está certo.
enquanto eu lia diferentes partes da história nigeriana, os anos 80 especificamente se pareciam quentes para essa narrativa entre o casal. Então, eu vou dar um resumo da história nigeriana, imperfeito, aliás, mas no final dos anos 80 tivemos uma ditadura militar na Nigéria. Coincidentemente, o primeiro golpe no romance é aquele que Buhari, que os nigerianos acabam de reeleger como presidente democrático. Podem entender o que quiserem com isso, mas nos anos 80, o Buhari, um novo líder foi empossado. Eu nasci em 88, então não tinha idade para saber, mas lendo sobre o passado, eu pensava, todo mundo era louco naquela época porque que estavam tão apaixonados por esse ditador, alguém que pegava a Nigéria para um dos momentos mais escuros, mas literalmente quando ele visitava as cidades, as pessoas faziam fila na rua, meus pais saíam nas ruas, minha mãe ainda fala, o que nós estávamos pensando, minha mãe diz hoje, mas quando voltei a ler mais sobre essa história, era mais um processo gradual. Não é que ele chegou ao poder e disse, eu vou matar todos os jornalistas. Ele chegou ao poder, teve uma relação mais complicada com o país, então coisas óbvias sobre ele desde o início, mas as pessoas não enxergavam e não queriam reconhecer. Então você aceitava como encantador, um cara simpático, encantador. Em termos também do romance, há uma ideia onde essa relação começa quase como um conto de fadas, se apaixonam à primeira vista e devem viver felizes para sempre, mas não é tão simples. E se fosse tão simples, nem teria um romance. Então, há uma ideia onde o casamento fala do momento político e vice-versa por causa do casamento, mas isso para mim sempre é secundário, porque sempre são os personagens. Eu acho que quando você chega ao cerne dos personagens e você faz bem, podem ter todas as formas de simbolismo, mitologia política, religião, se sempre começa com as próprias pessoas. Agora, a minha última pergunta que vem do público, é uma pequena contravenção aqui. Vou mais uma vez dar as costas ao Guilherme e à Fernanda para fazer essa última pergunta. Há uma pergunta muito bonita, a pergunta, acredito que é da Sofia, que ela pergunta o seguinte: enquanto vocês escreviam momentos tristes, como a morte de personagens, vocês alguma vez choraram? A queima-roupa e rapidinho. Especificamente nesse livro, a morte de um personagem é baseada na morte de alguém da minha família. Então, quando eu escrevi esse personagem, eu sabia que teria que chegar a esse ponto, mas eu não conseguia passar pelo estágio. Eu reescrevi a página várias vezes. Eu não consegui escrever a página. Eu me senti como nessa coisa mágica, achava que não podia repetir, não posso fazer o personagem sofrer o que eu sei que as pessoas sofreram quando perdem alguém. Isso, eu achava que eu fiquei presa e bloqueada por um mês, porque foi dificílimo. E quando a minha família leu o trecho, então tiveram que se debater com a sexualidade. Como sua filha pode escrever sobre sexo e mulheres depois de lidar, e tiveram que lidar, quando chegaram às últimas páginas do romance, tiveram que lidar com essa morte também da família. Foi muito difícil para eles. Então, acho que depois disso me dei conta que é algo, se você se importa com os personagens quando você escreve, então eu acho que tudo bem. Você chora, você coloca algo de você, das pessoas que você ama, das coisas que você mais preza, você coloca no romance. Quando você dá a Deus, vale como verdadeiro.
Uma das inspirações para esse romance era uma amiga minha que faleceu na época que eu estava no último ano da universidade. Então, essa pessoa, alguns personagens que morrem do romance, eu estava pensando sobre ela e nela e como ela sofreu da doença que ela padecia. Então, foi difícil escrever. Houve momentos em que não queria terminar o livro, exatamente porque não queria passar por aqueles sentimentos de sofrimento e dor dessa personagem, a minha perda dela, mas eu achava que tinha que fechar os olhos e atravessar e chegar do outro lado inteiro. Conversa com testemunhas, não é? Agradecer muito as perguntas de vocês e dizer que as duas autoras vão autografar os seus livros aqui na livraria. Muito obrigada.